que quem é que não sabe a respeito de oração, eu estaria mentindo. Eu acredito que o crente, ele pelo menos uma vez na vida, ele ouviu falar de oração. Mas por que falar de oração? Porque tem coisas, eu não quero ensinar nada aqui para vocês. Eu não tenho essa pretensão aqui de pegar, vou ensinar vocês a falar a respeito de oração. Não, eu quero lembrar, eu quero trazer a memória. A Bíblia fala assim, eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. E nós precisamos lembrar disso, nós precisamos lembrar de algumas coisas. E por que eu quero falar a respeito de oração? Porque, queridos, o povo não ora. Uma das coisas que eu tenho visto, até esses dias me falaram mais, eu perguntei para uma pessoa, eu falei, como é que está a sua vida de oração? Ele falou, eu oro. Eu falei, mas ora quanto? Eu oro meia hora, 40 minutos. Na verdade, pastor, esse negócio de orar é para os pastores. Aí eu fiquei admirado com a resposta dessa pessoa. Eu falei, espera aí um pouco. Você está dizendo que é obrigação do pastor orar? É obrigação do pastor orar. Mas o crente também tem que orar. O crente também tem que orar, queridos, e eu fiquei abismado com a resposta dessa pessoa para mim. Ela praticamente falou assim, a responsabilidade de orar pela minha vida é do Senhor. Ela falou isso para mim, praticamente, não falou com essas palavras. Mas essa pessoa falou exatamente isso para mim. E aí eu fiquei pensando, falei, não acredito que essa pessoa está me falando um negócio desse. Sabe, não, eu oro pela igreja, eu oro pela vida de vocês, nós oramos, isso é prática, isso é algo normal, natural na vida de um pastor. Mas, queridos, uma pessoa virar e falar para você, falou, não, é você que tem que orar pela minha vida, é a sua responsabilidade. Eu falei, rapaz, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. E ali me fez eu refletir, pensar, e eu tenho analisado a respeito disso, desde então, e eu tenho percebido como é a vida de oração dos crentes. Como os crentes têm dificuldade com essa área tão importante da sua vida. Tão importante, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre vida de oração. Por que nós oramos? Qual é a necessidade que eu tenho de orar? Queridos, entenda uma coisa, eu posso orar por você. A minha oração, ela pode até te curar, te libertar, porque o Senhor nos deu essa autoridade. O Senhor nos deu o poder para curar enfermos. O Senhor nos deu poder para expulsar demônios. Mas agora, intimidade com Deus, só você pode ter. Eu não posso ter intimidade com Deus no teu lugar. Eu não posso fazer isso. E aí é que muitas pessoas, elas erram, elas cometem esse erro. Mas é uma mentalidade no povo errada, de que o sacerdote é somente aquele que está no altar. Não, você é sacerdote, você é a igreja. O véu do templo foi rasgado. A época que era o sacerdote, que só ele podia entrar na presença do Senhor, acabou. Por isso que houve esse mover aqui. E eu tenho certeza que muitos sentiram a presença do Senhor de uma maneira sobrenatural, outros não. Por quê? Porque não entraram no Santo dos Santos. Eu abri aqui a vigília falando de Apocalipse, capítulo de número 3, se eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo.
Olha só. Então o Senhor, Ele bate na porta, quem tem que abrir é você. É você que tem que permitir Jesus entrar no teu coração. Dá para você imaginar um negócio desse? Um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que criou o universo, Ele não invade o teu coração, Ele não invade você, Ele não é que nem o capeta. O capeta, você dá uma brechinha para ele, ele entra, e ele não sai tão fácil não. Deus não é assim, Jesus não é assim. Jesus, Ele é cavalheiro, Jesus, Ele te respeita, Jesus, Ele respeita a tua vontade, Jesus, Ele respeita o teu desejo. Então o que você tem que fazer? Você tem que abrir a porta para Ele entrar. É interessante isso, né? Dá para você imaginar alguém tão grande, tão poderoso, tão forte, tão soberano, alguém que poderia, fazer assim você ir embora, mas Ele não faz. Ele não faz, Ele respeita, Ele bate. Eis que estou à porta e bato. Ele bate na porta. Então nós precisamos entender essa questão, que a oração, ela é muito importante na vida do cristão. Eu quero perguntar para você, hoje, você orou hoje? Hoje não, né? Ontem, né? Agora hoje você orou aqui na vigília. Mas ontem, qual foi o tempo seu de oração? Qual foi o tempo que você entrou no teu quarto, ou você ficou lá sozinho na presença do Senhor, adorando a Ele? Qual foi o tempo? Como é que foi esse tempo seu com Deus? Você teve um tempo de qualidade? Você teve um tempo de oração com Deus? Eu quero compartilhar com vocês aqui algo que o Senhor ministrou ao meu espírito. E eu tenho certeza, queridos, que o Senhor, Ele tem muito para acrescentar nas nossas vidas nessa noite. Olha só, uma das coisas, querido, que nós precisamos entender é que em todos os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos, nenhum deles, preste atenção, nenhum deles recebeu tanta ênfase quanto os segredos para uma vida de oração. Nem nada. Os discípulos não pediram para o Senhor: Senhor, ensina-nos a palavra, ensina-nos a palavra, dá uma aula de teologia para nós. Não, os discípulos disseram para Ele: ensina-nos a orar. A única coisa que os discípulos pediram para Jesus: ensina-nos a expulsar demônios. Não. Ensina-nos a curar enfermos? Não. Ensina-nos a palavra de Deus? Não. Ensina-nos a orar. Agora, olha só como foi a vida de Jesus, uma vida de oração. Eu vou só citar aqui, eu não vou citar os textos, eu tenho aqui os textos, mas eu não vou. Então vamos aprender com o nosso mestre. Eu vou citar aqui. Jesus orou no seu batismo. Preste atenção nisso. Jesus orou no lugar solitário. Se você quiser marcar o texto para você ler depois, vamos lá, vou repetir aqui. Jesus orou no seu batismo, Lucas capítulo de número 3, versículo de número 21. Jesus orou no lugar solitário, Marcos capítulo de número 1, versículo de número 35. Jesus orou no deserto, vou só citar, queridos. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os seus discípulos, Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 12. Jesus orou antes do convite: vinde a mim. Olha só, lá em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 25.
Jesus orou na alimentação dos 5.000, em João, capítulo de número 6, versículo de número 11. Jesus orou depois de alimentar 5.000 homens. Mateus 14, versículo de número 23. Jesus orou ensinando a oração do Pai Nosso. Lucas, capítulo de número 11. Mas Jesus orou em Cesareia de Filipe, Lucas 9, 18. Jesus orou antes da sua transfiguração. Jesus orou pelas crianças, Mateus capítulo de número 19, versículo de número 13. Ou seja, Jesus tinha uma vida de oração. A vida de oração de Jesus, ela impressiona a mim, ela deve impressionar também a você. A vida de oração de Jesus era uma vida contínua de oração. Jesus, no dia em que ele foi crucificado, ele orou 3 vezes. No dia que ele foi crucificado. Dá para você imaginar um negócio desse? Será que no dia da nossa morte nós vamos orar 3 vezes? É uma pergunta. É uma pergunta, porque a nossa vida, querido, de oração, ela precisa ser uma vida constante. Você precisa ter intimidade com Deus, e nós não conseguimos ter intimidade com Deus, se não tivermos uma vida de oração. Quanto tempo, pastor, eu devo orar, queridos? Essa é uma questão complicada. Mas eu vou dizer uma coisa para você, menos de 1 hora, você não consegue ter uma vida de qualidade. Sabe qual é o maior problema nosso? Vou citar um exemplo aqui. Tem pessoas que elas não têm uma vida de oração, mas quanto tempo você passa assistindo uma partida de futebol? Quanto tempo? Não deu tempo de orar, mas deu tempo de assistir o futebol. Sabe qual é o maior problema nosso? É a prioridade que nós trocamos. Nós invertemos a prioridade da nossa vida. Nós invertemos, nós colocamos outras coisas. Você já imaginou? Vou dar um exemplo aqui. As pessoas, elas consideram uma coisa tão banal orar, que se alguém chegar, se eu falar para alguém, o que você está fazendo, pastor? Estou orando. A pessoa vai falar, então vamos comigo em tal lugar. As pessoas acham que oração não é nada. As pessoas não dão importância para a vida de oração. As pessoas, elas não têm prioridade, porque a vida de oração delas não é importante. Mas nós, sabe por que nós achamos que não é importante? Porque nós não entendemos a importância da oração. Jesus, ele era filho de Deus. O que foi que aconteceu com Jesus? Jesus, ele desceu na terra porque o Pai deu para ele uma missão. Então, o Pai sabia tudo o que ele iria fazer e tudo o que ele precisava para fazer. Mas por que Jesus orava? Se o Pai sabia de tudo. Por que Jesus, se você for olhar aqui, eu não citei, eu citei só a metade, mas são 20 tópicos, no mínimo, 20 tópicos de oração de Jesus. Teve mais, mas aqui são só 20 tópicos. Quando você chega lá no Evangelho de 2 João, no finalzinho, no João, você vai ver algo que é sobrenatural, escrito ali. João, ele diz, olha, se fosse registrado tudo o que ele fez, eu creio que o mundo inteiro não caberia os livros que seriam escritos. Jesus, ele era alguém que ele tinha uma vida de oração. Mas o Pai sabia de tudo. Se o Pai sabia de tudo, por que ele precisava orar?
Se o pai queria que ele realizasse uma missão, por que ele precisava ter uma vida de oração? Sabe por que nós não entendemos isso? Porque nós não compreendemos. E as pessoas não procuram entender e nem compreender por que nós precisamos ter uma vida de oração. As respostas você vai encontrar as mais variadas possíveis. Você vai encontrar todo mundo falando, não, é porque nós precisamos ter comunhão com Deus. Isso é raso. Esse motivo é um motivo raso. Se você falar, você precisa orar porque você precisa ter uma vida de comunhão com Deus, isso é raso, nossa, é muito raso. Isso não explica por que eu preciso ter uma vida de oração com Deus. Ah, mas é porque Deus, Ele quer ouvir a minha voz. Será que é isso? Não, não é isso. Não é isso, não é esse o motivo. Jesus, Ele era um homem de oração. O Pai sabia de tudo o que Ele precisava. O que nós precisamos entender é que a oração, ela tem poder. A oração tem poder para mudar o coração de Deus? Não, não é isso. A Bíblia fala que Deus, Ele é imutável. Deus, Ele não muda. Deus, Ele não tem sombra de variação. Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo amanhã. Eternamente, o nosso Deus, Ele é o mesmo. Eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu sou o Senhor e eu não mudo. Agora, olha só, querido, a oração, nós precisamos entender que a oração, ela abre as portas do céu. A oração, ela abre as janelas do céu sobre a tua vida. Jesus, Ele era filho de Deus, por que é que Ele precisava orar? Eu quero deixar você com essa pergunta, depois eu vou responder ela. Por que é que Jesus, Deus sabia do plano dele, Deus sabia que ele veio à terra com uma missão, mas ele tinha uma vida de oração? Você vai falar que ele queria deixar o exemplo. Tá bom, se ele queria deixar o exemplo, por que você não segue o exemplo de Jesus? Por que você não segue o exemplo de Jesus? Jesus, ele sabia que tudo ele dependia de Deus, tudo ele dependia do Pai, e ele não fazia nada, absolutamente nada, sem conversar com o Pai. Por que nós fazemos muitas coisas sem conversar com Deus? Querido, às vezes nós, diante de decisões importantíssimas da nossa vida, nós oramos meia hora, nós oramos 10 minutos. Senhor, eu vou para essa porta de emprego. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. E, Senhor, em nome de Jesus, abre essa porta, amém. E vai embora. Uma oração rasa. Uma oração sem profundidade. Uma oração aonde não tem Deus, Ele ouve todas as coisas, ouve. Pronto. Então, por que nós, diante de decisões tão importantes, nós, querido, oramos tão pouco? Queridos, quando o nosso neto, ele ficou doente, ele nasceu, e ele passou por problemas, foram meses de oração pela vida desse menino. Foram meses de jejum pela vida desse menino. Hoje, te contar para você, é difícil segurar o camarada. O camarada é mais ligeiro que você bobeou, ele... Hoje eu estava lá no estacionamento, ele estava aqui, ele é pequenininho, né?
Aí dali a pouco ele foi para o vão do carro, eu tive que correr da volta lá do outro lado, lá, porque eu não passava por ali. Se eu fosse passar, eu ia ficar entalado ali. Ele foi embora. Por quê? Nós precisamos entender que a oração, ela abre as janelas dos céus, e Jesus sabia disso. Jesus, ele entendia que para que a obra dele, aquilo que ele foi chamado para fazer, iria se cumprir se ele tivesse uma vida de oração. Agora, por que isso? Querido, e no lugar da Bíblia, nós vemos Deus fazendo coisa alguma, sem que alguém tivesse feito um pedido a ele antes. E no momento algum, lugar nenhum da Bíblia, nós vemos Deus fazendo alguma coisa, sendo que alguém não houvesse clamado. Um exemplo disso, o povo quando estava lá no Egito, vamos dar uma olhada lá. Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 24, coloca aí para nós. Êxodo 2, livro do Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 24, diz assim: ouviu Deus o quê? Vamos lá, vocês estão acordados? Opa, terra chamando a nave, chamando terra, terra chamando a nave, vamos lá, vamos ver, preste atenção aqui. Ouviu Deus o lamento do... e lembrou-se da aliança. O que o povo fez? Uma oração, um clamor. Algumas versões diz, ouviu Deus o clamor. Sabe o que é clamor? Deus! Socorro, Deus! Deus, socorro, Deus! Clamor, irmão. Não é aquela, ai, Senhor, tem misericórdia de mim, melhor. Irmãos, isso aí não move o coração de Deus, não. Vocês me perdoem. Quando você olha aqui para esse texto, ouviu Deus o lamento de quem? De quem que Deus ouviu o lamento? Do povo. Deus ouviu o lamento do povo. O povo precisa aprender a orar. Olha a eleição aí, irmão. Olha as eleições aí. Você está orando pelas eleições? Você está clamando pelas eleições? Olha a perseguição aí. Olha a perseguição batendo na porta da igreja. Se eu fosse você, eu clamava, porque a coisa pode ficar feia. Você sabia que estão querendo tirar algumas coisas da Bíblia? Impedir que nós leiamos até a Bíblia, sabia disso? Estão querendo fazer isso com a gente. E você vai ficar quieto? Não estou falando para você sair por aí fazendo batendo, não. É oração, irmão. É vida de oração, é intimidade com Deus. Então, olha só. Deus ouviu o lamento do povo. Deus ouviu o clamor do povo. E o que foi que Deus fez? Enviou Moisés. Deus enviou Moisés, porque o povo clamou. Todo momento da Bíblia você vai olhar, em momento nenhum, em lugar nenhum da Bíblia você vai ver Deus. Olha, engraçado, eu acho que o Marcos está precisando de um carro, vou dar um carro para o Marcos. Não vai receber não, Marcos. Você vai receber se orar. Está orando? Glória a Deus, glória a Deus. Olha só o que aconteceu com... Olha lá, vamos dar uma olhada. Livro do 1 Samuel, capítulo de número 1.
do 9 a 11, depois vou pular para o 19 para o 20, vamos lá. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto de um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma, preste atenção nisso, profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti e Yahvé por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Bem cedo, no dia seguinte, Elcana e toda a sua família levantaram-se, e depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa. E preste atenção, em Ramá, Elcana teve relações sexuais com esposas, a Ana, sua esposa, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel, explicando: eu o roguei a Yahvé, ou seja, Samuel quer dizer pedido. Então Ana, ela teve uma oração respondida, mas ela precisou clamar. Ela precisou clamar. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas não veem a oração como um canal das bênçãos de Deus sobre a sua vida. A minha esposa falou aqui a respeito de nós mudarmos, mas você sabe quanto tempo nós estamos orando por essa mudança? Muito tempo. Nós estamos orando por um terreno, nós estamos orando por um galpão, nós estamos orando porque nós cremos que Deus, Ele responde a oração. Agora nós estamos orando pela reforma. Agora nós estamos clamando: mas pastores, vocês já têm dinheiro. Nós estamos orando pela reforma. Nós estamos orando por provisão, nós estamos orando porque eu sei que Deus, Ele responde a oração. Sabe qual a oração que não é respondida? Aquela que não é feita. Deus, Ele não responde a oração que não é feita. Tem pessoas que falam: Deus não respondeu. Você orou? Você clamou devidamente? Porque, querido, quando nós olhamos para esse texto, Yahvé, ele respondeu a oração de Ana, e por isso, ela concebeu, e ela deu à luz um filho. Agora tem um detalhe na oração de Deus: Deus sempre faz mais do que aquilo que nós pedimos. Quando você vai ver as orações respondidas, o povo clamou por libertação. O que Deus fez? Tirou o povo, libertou o povo e deu para eles uma terra que manava leite e mel. O Senhor respondeu a oração de Ana. Quantos filhos Ana teve? Eu acho que só tem uma pessoa que sabe, irmãos. Misericórdia. Vou ter que fazer outra pregação aqui a respeito de leitura bíblica. Vamos lá, se vocês olharem na mão do Gilvano, vocês vão descobrir quantos filhos Ana teve. Depois vocês pagam um café para o Gilvano. Irmãos, preste atenção, Deus sempre faz mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede. Então, se eu fosse você, eu melhorava o seu tempo de oração, melhorava os seus pedidos diante de Deus.
Deus sempre faz mais. Eu pedi uma esposa, Deus me deu uma esposa, Deus me deu uma filha, Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro. Deus fez mais na minha vida. Deus fez mais porque Deus, Ele não está limitado, mas Ele quer ouvir aquilo que sai da tua boca. Aquilo que sai da tua boca. Quando nós vemos a oração destas pessoas, quando nós vimos as orações dos santos, nós falamos assim: eu vou orar mais. Eu vou orar mais, mas o problema principal da vida de oração, da falta de oração, é que hoje nós estamos distraídos demais. Nós ficamos distraídos demais com o Facebook, nós ficamos distraídos demais com o YouTube, com o Instagram, nós ficamos distraídos demais com o TikTok, vendo videozinho no TikTok, e isso não muda a vida de ninguém, irmão. Frase de efeito não muda a vida de ninguém. Olha só, pega esta oração e passa para os seus amigos, depois um anjo vai aparecer, só se for o anjo de chifre que vai aparecer para você. É o anjo de chifre, com o tridente lá. Não vai, isso é mentira, irmão, não caia nessa não. Quando nós olhamos para algumas situações, na palavra de Deus, nós vemos que existem algumas coisas que elas contradizem a palavra do Senhor. Mas, querido, nós cantamos aqui um louvor, e esse louvor que ele fala da oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, vamos falar um pouco a respeito da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é feita na terra, sim ou não? Quem acha que a vontade de Deus é feita na terra? Uma pessoa. Quem mais acha que a vontade de Deus, ela é feita na terra? Vamos lá, pode erguer a mão, pode erguer. Se você acha que não, quem acha que a vontade de Deus não é feita na terra, levante sua mão. Não é feito, irmãos, quem acha? Vamos lá. Vou melhorar aqui a minha pergunta. Quem acha que Deus está no controle de tudo aqui na terra? Muito bem. Agora, quem acha que Deus não está no controle de tudo aqui na terra? Só uma pessoa. Ela está certa. Deus não está no controle de tudo. Sabia disso? Isso é um erro. Nós achamos que Deus está. Não, às vezes as pessoas falam: Deus está no controle de tudo. Não está, não. Se Deus estivesse no controle de tudo, a vontade dele era feita na terra. Você quer um exemplo? Vamos dar uma olhada lá na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9. Olha só, a vontade do Senhor é essa. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9, diz assim: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora responda uma coisa para mim: todo mundo tem chegado ao arrependimento? Mas é a vontade de Deus que as pessoas cheguem. Por que elas não chegam? Deus não está no controle de todas as coisas. Ah, pastor, é difícil. É verdade, Deus não está. Você sabe que Deus, no controle de quem Deus está? Da vida daqueles que entregaram a vida para Ele. Daqueles que olham para Deus e falam: Deus, cumpra a tua vontade na minha vida. A vontade de Deus só acontece na vida daqueles que entregaram a vida para Jesus. E eu vou mostrar isso para você. Vamos lá? Vamos continuar aqui? Vamos continuar? Olha só, sabe o que opera
na vida daqueles que não entregaram a sua vida para Cristo, não é a vontade de Deus. Olha só, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 2 diz assim: nos quais andastes outrora, no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder da potestade do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, os chamados filhos da desobediência. Quem opera, a vontade que opera não é a vontade de Deus, é a vontade do diabo. Preste atenção nisso, irmão. Isso aqui é muito sério. Tem pessoas enganadas, pessoas que são desobedientes. Quem opera na vida deles não é Deus. E Deus não está no controle da vida deles. Vocês lembram que no começo eu falei que Deus, Ele respeita a tua vontade? Vocês lembram disso? Deus, Ele respeita a tua vontade. Se você sair daqui agora e falar, eu vou lá para, sei lá, na biqueira lá comprar droga e me drogar, não vai cair um raio na tua cabeça. Deus não vai impedir, Deus vai respeitar a tua vontade. Deus, Ele não atua na vida sua até que você peça. Esse é o segredo da oração. Deus, Ele não atua. Por que, pastor, Ele não atua? Sabe por quê? Sabe por quê? Em Gênesis, você vai ver Deus dando ao homem autoridade sobre a terra. E quando Deus, Ele dá autoridade, Ele não toma de volta. Você vai lá em Apocalipse, você vai ver Deus, Jesus, repreendendo o anjo da igreja. Nós vemos lá na carta, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. Você vai ver Deus repreendendo, mas em momento algum, o Senhor Jesus, Ele diz assim, olha, a minha vontade é essa. Não, Ele fala para o anjo da igreja, arrependa-se, que se não eu virei contra ti. Mas Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. A vontade da pessoa, Deus respeita a tua vontade. Por isso eu falei, você quer alguma coisa? Você quer algo de Deus? Peça. Você quer receber algo de Deus? Peça. Eu estava falando para uma pessoa essa semana, eu falei, olha, você precisa de um carro. Ah, não tem condição. Eu falei, eu sei que não. Eu sei que não. Mas a sua oração agora, daqui para frente, vai ser essa. Deus, eu preciso de um carro. Deus sabia que nós precisávamos de outro lugar. E nós começamos a orar. A igreja está crescendo, irmãos. Se todas as pessoas que hoje fazem parte desse ministério vierem aqui, não cabe aqui dentro. Nós não temos mais espaço, nós precisamos montar salas de estudo, nós não temos lugar mais. No congresso de mulheres que foi feito, amor? No chá de mulheres que foi feito, não tinha mais lugar para colocar as mulheres aqui. Então nós precisamos no jantar aqui de casais, Gu? Não tinha, faltou lugar. Não cabe mais, tem uma multidão lá fora querendo entrar aqui. Tem uma multidão lá fora esperando espaço para poder entrar. E nós começamos a orar, Senhor, nos dá um lugar maior. Senhor, querido, eu oro por crescimento, eu oro por meu crescimento. Eu oro pelo crescimento da minha esposa, eu oro pelo crescimento dos meus discípulos. Eu oro para que Deus manifeste a glória dele na vida dessas pessoas, porque eu sei que se eu pedir, o meu Deus vai responder. E nós precisamos entender isso. Agora, o que Deus ele fez
Com Adão foi isso, Deus deu autoridade para Adão. Mas o que foi que o Adão fez? Deu para o diabo a autoridade que Deus tinha dado para ele. Você sabia disso? Adão, o Senhor colocou ele na terra para governar. O Senhor deu autoridade para ele. Quando você vai lá em Gênesis, eu falei um pouco disso a respeito na live dessa sexta-feira. Quando você vai lá em Gênesis, você vai ver Deus dando autoridade para Adão. Adão, você guarda, você vai lavrar o jardim, você vai cuidar do jardim, você vai proteger o jardim. Se ele mandou proteger, é porque já tinha um perigo. E Adão, ele dá a autoridade para o diabo. O diabo passa agora, a partir daquele momento, ter autoridade sobre a vida de Adão. Adão sai debaixo da autoridade de Deus e se coloca debaixo da autoridade do diabo. Por isso o Senhor Jesus, ele veio para fazer o quê? Para tomar as chaves da mão do diabo. Agora essas chaves, ela não é mais dada para nós, ela está nas mãos do Senhor Jesus. Por isso, quando nós olhamos lá em Mateus, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele tem autoridade, ele tem toda a autoridade, mas mesmo diante disso, você só vai receber se você pedir. Você só vai receber se você pedir. Então por que orar? Porque você precisa abrir a tua boca. A autoridade, ela está nas mãos do Senhor. Sabe por que o Senhor não nos dá mais autoridade de volta? Porque se der, nós vamos entregar para o diabo de novo. Infelizmente. Se o Senhor te der autoridade, nós olhamos para os líderes. Olha para os líderes mundiais. Você vai ver que quanto mais poder ele tem, mais besteira ele faz. Sabe por quê? Está dentro do nosso coração. O nosso coração é corrupto e Deus sabe disso. O Senhor sabe disso. Então por isso, o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Mas Ele não vai mais dar para o homem. No homem nunca mais vai ter a autoridade que ele tinha, que deu para Adão. Agora, quando você se sujeita a Cristo, quando você se coloca, se humilha, você entende, você compreende que você necessita dEle. Aí Ele diz da palavra dEle: tudo o que em oração pedirdes, em meu nome, o Pai fará para você. Dá para você imaginar tudo o que você pedir em oração. Tudo o que você pedir, se a palavra do Senhor estiver em você, se você estiver cheio da palavra, se você tiver uma vida de comunhão e intimidade com Ele, tudo o que você pedir, você vai receber. Olha para a palavra de Deus. Você vai ver os homens de Deus, os grandes homens, recebendo palavras, recebendo promessas, e a promessa se cumprindo. Nós vemos na vida de Abraão, Abraão teve que orar. Nós vemos na vida de Paulo, na vida de Pedro, nós vemos estes homens do Senhor orando. Olha só, Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 6 ao 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo. Querido, aprenda uma coisa, peça. O que pedir, pastor? Eu enumerei aqui algumas coisas. Nós precisamos pedir de tudo. Pedir crescimento, pedir paz, pedir crescimento no ministério. Se ora pelo crescimento da sua célula, deve orar. Eu oro pelo crescimento da igreja. Eu oro por conversão aqui, irmãos. Nós oramos, a palavra de Deus, ela diz: pede-me
e te darei as nações por herança. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Peça. Que mais, pastor? Peça alegria. Você está chorando, está passando por tristeza? Peça, Senhor, alegra o meu coração. Senhor, alegra o meu coração, enche o meu coração de alegria. Peça para o Senhor cura. A palavra do Senhor, ela diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Peça cura. Peça, ore por cura, ore por restauração, ore por restituição. Que mais? Peça sabedoria. Falta sabedoria? Peça sabedoria. Está faltando sabedoria? Tem hora que eu mesmo falo: Senhor, eu preciso de mais sabedoria. Senhor, eu preciso de mais sabedoria. Me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria. Que mais? Peça discernimento. Está enfrentando uma situação na sua vida que você não sabe o que fazer? Peça discernimento. Peça entendimento. Que mais? Pastor, eu preciso de uma casa. Quem aqui precisa de uma casa? Você está orando por ela? Você está orando por ela? Quem aqui precisa de um carro? Amém. Pede. Agora eu vou mais longe. Quem aqui precisa de um marido? Quem não é casado, meu irmão, levante sua mão, irmã. Quem aqui está precisando de um esposo, de um marido? Levante sua mão. Levanta, irmã, não tenha medo, você que é solteira. Só quem é solteiro, levanta, vamos lá, levante sua mão bem alto, vai. Quem é solteira aqui, quer casar, levante sua mão. Começa a orar pela vida do seu marido. Comece a orar pela vida do seu marido. Agora eu quero falar para as pessoas aqui, entenda uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vivi isso. Eu tinha uma parente minha, que olha, não havia nem sombra de uma nuvem, né, do tamanho da mão de um homem. Ela começou a orar pela vida do marido dela. E o Senhor deu um marido abençoado, ministro de louvor. Hoje os dois são pastores, têm uma vida abençoada. Sabe por quê? Ela orava, e orava com veemência, mas não sabia quem era, não. Mas quando Deus abriu as janelas dos céus, derramou a graça sobre a vida dela. Eu quero dizer para você: ore. Pastor, eu preciso de um emprego. Ore por uma porta de emprego. Pastor, eu preciso de um livramento. Ore. Querido, Deus não vai responder a oração que não é feita. Deus só responde aquilo que é clamado no altar. Entenda isso. Tem pessoas que elas não conseguem entender. Aqui está dizendo: fazei conhecida perante Ele as vossas petições. Fazei conhecida. Irmãos, pare com isso. Desliga a televisão, pelo amor de Deus, irmãos. Desliga o videogame, você que joga. Você que joga, querido, eu estou falando isso porque eu também gostava eu adorava, amava videogame. Irmão, sabia, até minha esposa estava comentando, falou: pastor. Marido, passa essa unção, tira esses videogames, quebra isso, irmão. Quebra isso da sua vida, irmão. Isso é uma ilusão. Isso é ilusão. Ali é uma tela, que se aquela tela quebrar, acabou o videogame. Entendeu? É uma coisa que não existe. É uma ilusão. Você vai ver só, você vai ficar velho igual eu, você vai deixar isso aí. Futebol, aleluia, vai lá. Vai não, irmão. Os jogadores estão cada vez mais ricos. Sabe quem é que paga?
Quem vai lá no estádio, quem compra as camisas, quem paga lá, eles estão ricos andando com o dinheiro de quem não tem. Faz isso não, irmão. E às vezes a pessoa paga uma fortuna numa entrada no estádio, e aí não quer dar uma oferta boa na casa de Deus. Não faz isso não, irmão. A palavra de Deus, ela diz que nós temos que olhar, pensar nas coisas do alto, as coisas que são eternas. As coisas dessa terra vão perecer. Daqui a alguns anos você vai falar: pastor, o senhor tinha razão. Eu sei que tem jovens aqui hoje que estão falando: pastor, isso é besteira, o que você está falando é bobeira. Mas quando você renovar os seus pensamentos, a palavra de Deus, ela diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe quando você experimenta o melhor? Quando você muda aqui, ó. Porque assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Então, mas sabe por que eu tenho esse pensamento hoje? Por causa da oração. Por causa da oração. Eu até falava na live hoje, ontem, né? Ontem. Eu falava, quem assistiu, eu falava a respeito dos momentos de oração que eu tinha, aonde, irmãos, eu sofri, irmãos. Eu tinha teve momentos na minha vida, aonde eu passei fome, eu dormia, me emprestaram um lugar para mim morar, e eu cheguei lá, não tinha cama. Sabe no que eu dormi? Em cima de uma tábua de passar roupa. Não tinha, irmãos. Sofri, mas ali eu orava. Eu já era crente, eu orava. Eu não tinha televisão. Falaram para mim: Otaíde, eu vou te dar uma televisão. Eu falei: eu não quero, porque eu sabia que ia me roubar. Sabe o que eu fazia? Eu ia até de madrugada lendo a Bíblia, orando, buscando a presença do Senhor, rasgando o meu coração diante do altar do Senhor. E ali, Deus logo me deu um emprego. Passou um tempo, Deus começou a abrir as portas. E um dia o Senhor falou para mim: o tempo da sua milícia é chegado, o fim da sua milícia é chegado. Já recebeste em dobro da parte do Senhor. Sabe o que aconteceu? A partir dali as coisas começaram a mudar na minha vida. E eu estava em casa orando, falando para o Senhor me fez lembrar desses momentos de oração. E o Senhor fez lembrar do momento que eu não tinha o que comer, do momento que eu estava sozinho, dos natais que eu passei, não tinha ninguém, dos aniversários que eu passei, que ninguém me deu os parabéns. E o Senhor, Ele me fez lembrar de tudo isso, mas também me fez lembrar da oração que eu fiz. E ali o Senhor começou a me mostrar. Aí eu olhei para a minha casa, eu estava na sala da minha casa, e o Senhor me fez olhar, falou: hoje você tem uma esposa, hoje você tem uma casa, hoje, se você quiser uma pizza, ou você quiser comer no restaurante, ou você quiser pegar o seu carro, o que você quiser, hoje não te falta coisa grande nem coisa pequena. Sabe por quê? Porque eu orei. Sabe o que mais? Eu comecei a romper as alianças com o mundo. Lá atrás eu rompi as alianças com o mundo. Eu rompi a aliança com a prostituição. Eu rompi a aliança com a pornografia. Eu rompi a aliança com a cerveja. Eu rompi a aliança com as drogas. Eu rompi a aliança com a prostituição. E eu comecei a fazer aliança com aquele que é mais forte do que tudo isso. Porque é através da oração, meu irmão. É através de uma vida de entrega. Você quer uma chave? Você quer uma chave para abrir os tesouros? Você quer uma chave? Você quer um segredo espiritual?
Você quer um segredo que vai destravar verdadeiramente a sua vida? É uma vida de entrega. É uma vida de entrega. Não existe mudança de vida. Não existe transformação de vida. Não existe libertação se não houver entrega. Quanto? 100%. Total e completa. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a trocar as festas de família pelos cultos. Eu comecei a entregar as festas de finais de ano, regada a bebida, por passar de joelhos na presença do Senhor. Eu comecei a entregar as minhas visitas a boates, pelas visitas na presença do Senhor. Eu comecei a mudar, a trocar aquele coração sujo por um coração limpo na presença do Senhor. Pastor, aonde o senhor já chegou? Eu posso dizer para você o que Paulo disse: não que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você quer ter uma vida diferente? Você quer ter uma vida mudada e transformada? Não que eu estou falando de situação, eu já passei situações difíceis. Eu já passei situações onde eu vi o meu filho morto, no meu primogênito, morto com 5 tiros dentro de um caixão. Eu já passei dificuldade, e eu estou falando para você com autoridade. Eu já passei fome, já passei choro, solidão, tristeza, não tinha esperança, mas um dia eu conheci aquele que me deu esperança. Eu conheci a Cristo. Irmãos, hoje eu digo para você, quando eu olho para aquilo que Deus tem feito e por aquilo que Deus vai fazer, porque eu sei que grandes coisas estão por vir. Coisas maiores e melhores estão por vir. Eu posso ouvir o som, das muitas águas, porque coisas maiores estão por vir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sei, há uns anos atrás, se eu não me engano, em 2016, 2015, acho que 2015, eu não me lembro exatamente, nós estamos numa conferência lá de Fortaleza, e aquilo lá foi a primeira vez que eu voei, que eu andei de avião. Nós estávamos decolando de Fortaleza, e eu olhei pela janela do avião, e eu falei assim para o Senhor: Senhor, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, e eu sei que o Senhor vai me levar a lugares maiores ainda. Irmãos, aleluia! Oh, Deus é fiel, meu irmão. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de entrega, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Mas eu vou dizer uma coisa: daqui a alguns anos você vai dizer para mim: pastor, não aconteceu. E eu vou perguntar: quanto tempo você gastou na presença dele? Porque eu garanto para você que quanto tempo você gastar, você vai receber. Por quê? Deus, ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele diz: tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. O que você está semeando na presença do Senhor? Eu quero convidar você a se colocar de pé, e nós vamos passar aqui um período de oração.